A resolução aí da segunda lista avaliativa. Primeiro aqui, exercício é para falar sobre espaço amostral. Na letra A fala sobre famílias com 3 crianças. Então aí anotando a configuração dos filhos, né, em relação ao sexo. Qual é o espaço amostral? Então você pode ter 3 do sexo masculino, 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Então essas 3 opções. Lembrando que a ordem aqui faz diferença. Por exemplo, se você tiver nessa ordem MMF, MFM, são coisas distintas. Aqui quer dizer que o primeiro era do sexo masculino, o segundo era do sexo masculino e o terceiro era do sexo feminino. Ou seja, a mulher, né, nesse caso aqui, ela é a mais nova. Já nesse caso aqui, não, é um do sexo masculino, um do... Então, a ordem faz diferença. Então, a gente tem essas possibilidades. Ou 3 homens, ou 2 homens e uma mulher, ou 1 homem e 2 mulheres, ou 3 mulheres. Letra B. Grupo de 5 pessoas, sorteiam-se 2, uma após a outra, com reposição, e anota a configuração das pessoas sorteadas. Né? Então, como é com reposição, você pode ter a mesma pessoa sendo sorteada 2 vezes. Então, por exemplo, aqui A, B e A. Né? Então, são coisas diferentes, porque são 2 sorteios. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o primeiro sorteio a pessoa ganha um carro, no segundo sorteio a pessoa ganha um chocolate. Então, A e B é uma coisa, B e A é outra coisa. Aqui a pessoa A ganhou o carro, aqui a pessoa B ganhou o carro. Né? Então, a ordem é importante. Né? Tem exercícios que a ordem não vai ser importante. Aí, o que vai acontecer é que A e B e A é a mesma coisa. Nesse caso, não. Letra C é a mesma coisa do exercício anterior, porém agora sem reposição. Então, o que vai mudar é que o AA não vai entrar aqui, o BB não vai entrar aqui e assim por diante. Então, não tem como a mesma pessoa ser sorteada 2 vezes. Então, o resto é o mesmo. Né? Por exemplo, AB e BA, aqui, ó, AB e BA. Então, só tirou o AA, o BB, o CC, o DD e o EE, certo? Letra D, o dado e uma moeda são lançados simultaneamente, anote-se a configuração do resultado obtido. Então, é 1C. Aqui observa que 1C e C1 você não tem distinção. Porque uma coisa é o resultado do dado, outra coisa é o resultado da moeda. Né? Então, 1C e C1 é a mesma coisa. Então, aqui eu escolhi colocar primeiro o resultado do dado e depois o resultado da moeda. Isso é uma escolha que eu fiz. Né? É diferente do exercício anterior aqui. Ó. A AB aqui representa a ordem do sorteio. Certo? Aqui não. Aqui um representa o número do dado e o outro representa a moeda. Então, 1C ou C1 é a mesma coisa, porque o 1 representa o resultado do dado e o C representa o resultado da moeda. Então, 1C e C1 é a mesma coisa, a gente não escreve os dois, não. Então, esses são os resultados da letra D. Exercício 2, dois dados são lançados simultaneamente. Né? O evento A consiste na soma dos números ser menor do que 5. O evento B consiste pelo menos um número ímpar. E o evento C, o resultado da multiplicação dos 2 números obtidos ser múltiplo de 3. Então, letra A, determinar o espaço amostral. O espaço amostral total, né, é você pensar, por exemplo, 1 no primeiro dado, 1 no segundo, 1 no primeiro, 2 no segundo, e assim vai. São 36 elementos no total, né, desse espaço amostral. Escrevendo dessa forma, como para ordenado, esse primeiro número representa o lançamento, o resultado do primeiro dado, e esse segundo número representa o resultado do segundo dado. Evento A, vamos lá, voltar lá. Soma dos números ser menor do que 5. Então, ó, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 já não vai entrar porque a soma é 5. E eu tenho que ter uma soma menor do que 5. Dando 2, então é 2, 1, 2, 2. O 2, 3 já não vai entrar porque dá soma 5. 3, 1. Agora o 3, 2 já não vai entrar porque a soma é 5. E assim por diante. Então, os únicos elementos do conjunto A, do evento A, são esses aqui. Evento B já tem uma quantidade maior porque é pelo menos um número ímpar. Ou seja, ou você tem um número ímpar ou 2 números ímpar. Então, por exemplo, ó, todos os resultados que tem 1 no primeiro dado podem ser 1, 2 e assim vai. Agora, se der 2 no primeiro dado e 2 no segundo dado, aí já não entra. 2 no primeiro dado e 4 no segundo dado, já não entra. 2 no primeiro dado e 6 no segundo dado, já não entra. E assim por diante. Pelo menos um dos 2 dados tem que dar um resultado ímpar. E o C é que a multiplicação dos 2 números
tem que dar um múltiplo de 3. Então, 1, 3, 1, 6, com 1 são esses dois números só. 2, 3, 2, 6, 3, 1. Aqui eu tinha colocado 4, 1, mas é 4, 3, viu, gente? Tá mais fácil eu riscar esse aqui e escrever aqui em cima do que reescrever todos os elementos. Então, aqui não é 4, 1, é 4, 3. Por isso que eu coloquei aqui em cima. Então, esses são os três eventos que a gente está falando aí. Determinar os elementos. Primeiro de A interseção com B. O que é A interseção com B? É que pertence a A e B ao mesmo tempo. O A é soma dos números ser menor do que 5. O B é pelo menos um número ímpar. Então eu vou pegar o que esses dois aqui, ó, o A e o B, têm em comum. Quais são os elementos que estão nos dois? Esses elementos aqui. Ó. Ou seja, de todos os elementos do A, apenas o 2, 2 não pertence ao B. Por quê? Porque o B é ter pelo menos um número ímpar. E o 2, 2 não tem nenhum número ímpar. Vamos lá, então. Aqui eu só repeti os grupos, né? A união com C. O que é a união com C? É pegar os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto C e juntar todos eles. Só que você não precisa repetir, né? Por exemplo, 1, 3 aparece aqui, 1, 3 aparece aqui. Na hora de colocar ele aqui, eu não preciso colocar duas vezes, eu coloco só uma vez. Igual está aqui. Então, eu junto os elementos desse conjunto com esses elementos aqui. Ó. Então, eu junto os dois e coloco aqui. Não precisa repetir aquele que aparece nos dois aí. Aqui, ó, B interseção com C, união com A. Então, vai por partes. Ó, B interseção com C. O que o B e o C têm em comum? O que esse conjunto tem em comum com esse aqui? Aí eu calculei, são esses elementos aqui. Ó. Agora, eu vou pegar esses elementos aqui e vou juntar com o conjunto A. União com o conjunto A. Então, vou pegar esses aqui, o conjunto A, e vou juntar, vai dar isso aqui. Lembrando, de novo, que eu não preciso escrever duas vezes aquele elemento que aparece nos dois. Por exemplo, 1 e 3 aparece aqui, 1, 3 aparece aqui, mas eu escrevo só uma vez aqui, ó, certo? Ó, B interseção com complementar de C. O que é o complementar de C? Lembra dos 36 elementos que a gente tinha lá no início, que era o espaço amostral? Então, o complementar de C é olhar dentre aqueles lá quais não aparecem aqui. Por exemplo, começa com 1, 3. Então, o 1, 1, 2, como não estão aqui, eles vão aparecer aqui. 1, 4 e 1, 5 não estão aqui, vão aparecer aqui. E assim por diante. Então, isso é o complementar. B interseção com complementar de C. Ou seja, quais são os elementos de B que também são elementos desse conjunto? Então, são esses aqui. É a resposta da letra B aí, certo? Letra C. Então, está aqui o conjunto A, o B e o C. Verificar se os eventos A, B e C formam uma partição. Aí eu coloquei aqui, o que são conjuntos, eventos que formam uma partição do espaço amostral? Primeiro, os eventos são disjuntos 2 a 2. O que quer dizer isso? Eles não têm nada em comum. E a união dos eventos, né, a união de todos eles vai gerar o espaço amostral. Então, essas são as condições para que alguns conjuntos, né, alguns eventos, formem uma partição. Então, primeiro ser disjuntos 2 a 2. Então, aqui já deu problema. Eu já posso afirmar que eles não vão ser partição porque eles têm coisas em comum. Por exemplo, aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, eles têm esse elemento, esse elemento, esse elemento em comum. Então, só de ter algum elemento em comum, eles já não são disjuntos. E se não são disjuntos, eles não formam uma partição. Letra D. Verificar se A união B interseção com C é igual a isso aqui. Verificar se esses dois termos são iguais. Então, aqui eu coloquei, ó, B, aqui, ó, isso aqui, ó, B interseção com C, união com A. Ou seja, eu vou olhar o que o conjunto B e o conjunto C têm em comum e depois vou juntar com o conjunto A. Vai dar isso aqui, ó. Vai dar isso aqui. A união com C é isso aqui. A união com B é isso aqui. A interseção desses dois conjuntos, vai dar isso aqui, né? A pergunta é essa, né? Então, aqui, ó, se você observar aqui, eu coloquei seta para cada um dos termos, ó, né? Aqui, ó, 1, 1 aparece aqui, 1, 2 aparece aqui, ó, e eles estão aqui, ó, 1, 3 aparece aqui, estão aqui, 1, 6, ó, aparece aqui, está aqui, 2, 1 aparece aqui e também aparece aqui, e assim por diante. Se você for observando aí termo a termo aqui, você vai perceber que são iguais sim. Então, esses dois conjuntos são iguais. Então, é um exercício. Exercício número 3 aí. 3 números são sorteados sem reposição, que faltou um M, né?
do conjunto aqui. Ó. Então, a gente tem 10 algarismos aqui, onde 3 números vão ser sorteados. Calcule a probabilidade de que, letra A, todos os 3 números sejam sequenciais. Então, primeiro vamos calcular a quantidade de elementos do nosso espaço amostral. São 3 números a ser sorteados, nós temos 10 algarismos, então qualquer um dos 10 pode ser escolhido como o primeiro. Como é sem reposição, aquele que foi retirado não pode ser retirado novamente, cai para 9. Aí 2 já foram retirados dos 10, sobram 8, qualquer um dos 8 podem ser retirados aqui. Né? Divide por 3, 2, 1, porque a ordem não importa nesse caso. Né? Então aí trata-se de um exercício de combinação. Fazendo a conta, né? Simplificando aqui, vai dar 4, aqui 9 dividido por 3 vai dar 3. Fazendo essa multiplicação vai dar um total de 120 possibilidades. Então vamos lá, letra A. Os 3 números sejam sequenciais. Então ou vai dar 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 e por aí vai. Então nós temos quantas possibilidades? 8. Né? Então são 8 possibilidades de dar 3 números sequenciais, que é 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 e assim vai. A última possibilidade é o 7, 8 e 9. Então, quer dizer, começa com 0, com 1, com 2 ou até chegar lá no 7. Então, são 8 possibilidades no total de 120. Essa é a probabilidade da letra A. Então, 8 no total de 120. Ou, simplificando, 1 no total de 15, dividindo vai dar isso aqui, multiplicando por 100 vai dar isso aqui. Então, a gente tem essas 3 formas de representação da probabilidade. Letra B, todos serem maiores do que 5. Então, se estamos falando de ser maior do que 5, nós só temos 4 possibilidades, que é o 6, o 7, o 8 e o 9. Certo? Então, vamos calcular a quantidade de elementos. São 3 números. Como eu disse, são 4 possibilidades. Então, no primeiro, ser sorteado um desses 4. Aí, se sorteou um deles, sobram 3. Se sortear mais um deles, sobram 2. Num total de 3 números, 3, 2, 1. Fazendo essa conta, né? Então, nós vamos ter que o total de elementos 4. Então, a probabilidade vai ser de 4 num total de 120 aí. Então, 4 dividido por 120, ou 1 em 30, dividindo vai dar isso aqui, multiplicando por 100 vai dar isso aqui, certo? Só continuando aí agora a letra C, né? O número 0, vamos calcular a probabilidade do número 0 ser escolhido. 120 é o total de possibilidades. Então, vamos calcular a quantidade de possibilidades com 0 sendo escolhido. Então, esse aqui é o 0. Então, só tem uma possibilidade para ele, que é o próprio 0. Como é um lugar só, divide-se por 1. Esses outros 2 lugares pode ser para qualquer um dos outros 9 números. Então, são 9 possibilidades, porque o 0 já veio aqui. Tirando o 0, sobram 9 números. Escolhe-se um, sobra um 8. Como são 2 vagas, divide por 2 e 1. Se você quiser usar a fórmula também lá da análise combinatória, você pode ficar à vontade. Divide aqui, vai dar 4 vezes 9. Então, a gente tem aí 36 possibilidades num total de 120. Então, a probabilidade é de 36 em 120. Ou simplificando, 3 em 10, que é 0,3 ou 30%. Certo? Letra D. Estamos falando da probabilidade de todos serem ímpar. Quantos que a gente tem ímpar aqui? 1, 2, 3, 4, 5 números ímpar. Então, qualquer um dos 5 poderia ser aqui. Tirou 1, sobram 4. Tirou 1, sobram 3. Como são 3 lugares, divide por 3, 2, 1. Simplifica o que der para simplificar. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 10 num total de 120. Ou 1 no total de 12, a probabilidade é essa, ou dividindo você pode escrever assim, e multiplicando por 100 você pode escrever assim.